Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos começar hoje a correção do PET volume 6 de matemática do primeiro ano do ensino médio. Nós vamos para a primeira semana de correção. Bom, nesse PET vocês vão trabalhar com o plano cartesiano. Aqui eu trouxe uma definição do que seria o plano cartesiano, que diz que o plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas perpendiculares, ou seja, que se tocam apenas em um ponto comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem e nele é marcado o número zero em ambas as retas, é o ponto 0, 0. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido identificado por René Descartes e é fundamental para sistematizar temas e técnicas, de localização no plano. Então, nós temos um exemplo aqui do que é o plano cartesiano. E antes de passar para as atividades, nós vamos ver alguns elementos e conhecer um pouco mais sobre o plano cartesiano. Bom, o plano cartesiano ele está ligado à localização de pontos. É o que nós vamos fazer aqui. Antes de nós começarmos, a gente vai conhecer alguns elementos. Então, como eu já tinha dito lá na definição, aquela definição era do site Brasil Escola. Então, nós temos aqui duas retas perpendiculares, que se cruzam em um único ponto, formando ângulos de 90 graus. Esta aqui, olha, é a origem do plano. Aqui na origem nós temos o ponto zero. Ele é zero para x e zero para y. Aqui, olha, este eixo aqui na horizontal é o eixo X, é o eixo das abscissas, é o nome que ele recebe. Este eixo na vertical é o eixo Y, que recebe o nome de eixo das ordenadas. Nós temos aqui também, vocês percebem que essas duas retas, se cruzando aqui nesse ponto em comum, elas formam, olha, esses 4 espaços que nós chamamos de quadrantes. Então, aqui nós temos o primeiro quadrante, aqui nós temos o segundo quadrante, nesse sentido aqui, o terceiro quadrante, e aqui nós teremos o quarto quadrante. Em cada um desses quadrantes, nós vamos ter sinais para x e y. Como eu disse, o plano cartesiano ele é para localização de pontos, Então, nós vamos encontrar aqui no plano cartesiano pares ordenados. A gente vai chamar esses pontos, vão receber o nome de pares ordenados. E esses pares ordenados, eles vão ser sempre localizados nessa ordem aqui, ó. Então, sempre o par ordenado eu localizo primeiro o número que está no eixo das abscissas, no eixo de x, e posteriormente o número que está no eixo das ordenadas, que é o eixo y. Vocês estão vendo aí que tem alguns pontinhos marcados aqui no meu plano cartesiano? Nós vamos identificar que pontos são esses. Esse aqui, por exemplo, olha, quando eu venho aqui para olhar a localização dele primeiro no eixo das abscissas, ele está marcando no número 4, tá vendo? E quando eu venho para aqui olhar a localização dele no eixo das ordenadas, eu estou vendo o número menos 3. Então, este aqui que eu vou chamar de A é o par ordenado 4 e menos 3. A gente vê que este ponto A, ele está no quarto quadrante. Vamos localizar um ponto aqui no primeiro quadrante? Eu vou marcar esse ponto aqui, ó. Peguei o número 5 no eixo das abscissas e trouxe até o 3 no eixo das ordenadas. Eu vou chamar esse ponto de B. Então, o meu ponto B, que está no primeiro quadrante, é o ponto 5 e 3. Vamos reparar aqui umas diferenças de sinal, Lá no ponto A a gente tinha um número negativo e aqui no ponto A os dois números estão positivos. O primeiro quadrante é a parte onde todos os valores de x e também de y são positivos. Quando vocês veem aqui a retinha, não sei se está dando para enxergar bem aqui, olha.
Então, continuando aqui, eu ponho uma setinha aqui para o eixo do X. E aqui eu continuo também e coloco essa setinha para o eixo do Y. Isso significa que são essas as direções em que a reta cresce, tá? Estou falando aqui de duas retas numéricas que são infinitas, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, mas as setinhas indicam para onde ela cresce, para onde estão os valores positivos. Tá? Então, olha, quando eu tenho aqui a origem ela separa os valores positivos e negativos para x e para y. Então, olhando no eixo das abscissas, do zero para a direita, nós temos os valores positivos. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, onde os valores do eixo das abscissas, dos números do eixo x, são positivos. Do zero para a esquerda, a gente vai ter os valores negativos do eixo x, que está aqui no segundo quadrante, no caso. No caso do eixo das ordenadas, né? Então, do zero para cima, valores positivos, e do zero para baixo, valores negativos. Então, o primeiro quadrante é o valor que é positivo para x e também é positivo para y. Quando eu venho para o segundo quadrante, isso já muda um pouco. Olha, eu vou pegar um ponto aleatório aqui, olha, menos 4 e 2. Vou chamar de ponto C. Este ponto C no segundo quadrante, olha, ele é negativo para x e positivo para o y. Então, nós temos aqui, olha, que no segundo quadrante os valores de x serão negativos, enquanto os valores do y continuam positivos. Terceiro quadrante, olha, tem um ponto aqui, vamos ver que ponto é esse? Ele é menos 8 para x e menos 9 para o y, não é isso? Então, eu vou chamar ele de ponto D. O ponto D é negativo, tanto para o x quanto para o y, estão vendo? Então, o terceiro quadrante, ele é negativo para os valores de x e também é negativo para os valores de y. E nós temos o quarto quadrante, que a gente já viu aqui, né, através do ponto A. O quarto quadrante, ele tem valores positivos para x e valores negativos para y. Essas informações vão ser importantes para que a gente consiga determinar em que quadrante está um ponto. Vocês vão ver que a gente vai utilizar isso aí nas atividades. Então, eu já passei aqui umas primeiras informações, vamos para as correções agora. Bom, então, vindo aqui para as questões, essa é a primeira semana de atividades. A número 1, ela já pede, né, que no plano cartesiano, esse que aparece aqui na imagem, a gente diz que estão representados, né, os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. E pede para determinar. Os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, nós vimos lá que este aqui é o primeiro quadrante. Então, os pontos que estão localizados nesse quadrante é o ponto E, é o ponto 3 para x, que é o eixo da abscissa, e 3 para y. Então, o primeiro ponto que está aqui no quadrante é o ponto E, 3 e 3. Nós temos também o ponto F, que é o ponto 1 para x e 2 para y. Lembre-se sempre que a ordem de localização do ponto, né, do par ordenado no plano cartesiano é sempre x primeiro e y depois. Então, nós temos também localizado aí no primeiro quadrante o ponto F, 1 e 2. Aí depois pede o ponto que está localizado no eixo das ordenadas. Então, eu vou querer o ponto que está bem em cima aqui do eixo. Olha. Nesse caso, é esse ponto J aqui. Tá vendo o menos 1 aqui? Está em cima do eixo, deixa eu destacar ele aqui, ó. Em cima do eixo das ordenadas. Quando isso acontece, quer dizer o seguinte, se um ponto está em cima do eixo das ordenadas, significa que o valor dele, vamos pôr aqui que é o J, né? Significa que o valor da abscissa dele é 0. Ele não toca em nenhum ponto do eixo das abscissas. E para o eixo da ordenada, no caso, é menos 1. Então, é o ponto J, que está localizado bem no eixo das ordenadas. Ele não está em nenhum quadrante, ele está em cima do eixo das ordenadas. O ponto com abscissa igual a 0 é justamente ele, né? É o mesmo ponto J, olha aqui, a abscissa 0 e a ordenada menos 1.
né? Então, todo ponto que tiver aqui em cima do eixo da ordenada, a abscissa dele é 0. Os pontos localizados no terceiro quadrante, então nós temos aqui primeiro, segundo, e aqui é o terceiro quadrante. Aqui seria o quarto, né? Então, nós temos o ponto, esse ponto L, né? Acho que é L mesmo, Não, é o ponto I, perdão. Está meio pequenininho aqui. Mas eu olhei aqui no PET, é o ponto I. Esse é o ponto -3 para o eixo das abscissas e -1 para o eixo das ordenadas. Então, nós temos o ponto I. Vejam, lembram que a gente viu lá? Ele é negativo tanto para x quanto para y. E temos esse ponto G também, olha, que é -1 para a abscissa e -2 para a ordenada. Então, nós temos o ponto G também, -1 e -2. Tá aí a questão resolvida. Percebam que aqui no eixo X nós também temos um ponto H, né? Olha. Então, o ponto ele também pode estar representado em cima do eixo da abscissa. Nesse caso, esse ponto H aqui, ó, que está bem em cima do 2, ele é o ponto 2 e 0. Quando o número está em cima do eixo X, a gente pega o valor dele para X e o valor dele da ordenada é 0. Como nós fizemos aqui. Aqui não era 0 para X e -1 para Y. Então, é assim que a gente representa. O número que está no eixo das abscissas, né? O par ordenado vai ser o número acompanhado do 0. Então, o número está aqui, -3 aqui, ó. É o ponto em cima do eixo das abscissas. É o ponto -3 e 0. Um ponto aqui positivo, está no 4 no eixo das ordenadas. É o ponto 0, né? Porque a abscissa vem primeiro, e 4. Então, é isso. Tá aí a correção. Vamos passar para a próxima questão. Bom, a questão número 2, ela pede, né? Ela diz que o Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, -2 e 3, N, -4 e 1, P, -2 e -1. Quer saber qual das figuras a seguir, né, corresponde ao desenho que ele fez? Eu vou mostrar isso aqui para vocês no site que chama GeoGebra. Bom, então nós estamos aqui no site da GeoGebra. Não tem muito mistério para aquela questão, mas eu queria mostrar para vocês o site. É possível resolver várias questões do PET de vocês com a ajuda desse site. Então, quem tiver disponibilidade, eu sugiro que acesse. Eu vou deixar o link da descrição dele lá. Eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo. E eu vou mostrar para vocês como representar os pontos e fazer aquele desenho aqui. Então, lá diz o seguinte, olha, eu estou aqui no site, nós temos aqui um plano cartesiano, e aqui são as funcionalidades, são os botõezinhos que eu posso usar. Eu cliquei nesse A aqui porque eu quero marcar os pontos que o Jorge marcou. Vou fazer o mesmo trabalho que ele fez lá na atividade. Então, diz que ele marcou um ponto M, -2 e 3. Então, eu tenho que procurar -2 para X e 3 para Y. Então, tá aqui o ponto que ele marcou. Como ela chamou de M, eu vou trocar o nome aqui, ó. Eu vou falar que o nome, esse ponto, a gente pode vir aqui, olha. Vou apagar o A, vou colocar que é o ponto M. Dei um Enter, mudei o nome do ponto. Vou procurar o ponto N, que é -4 e 1. Então, ele tá aqui, ó, -4 para X e 1 para Y. Vou mudar o nome também, né? Vamos colocar que é N para ficar igualzinho do Jorge. Então, tá aqui o meu ponto N. O terceiro ponto que ele marcou é -2 e -1. Então, ele marcou negativo para X, né? Então, a gente tem que olhar -2 para as abscissas e -1 para a ordenada. Então, o ponto que ele marcou tá bem aqui, ó, -2 e -1. Vou mudar o nome também e vou chamar de ponto P para ficar igualzinho o do Jorge. Agora, eu vou desenhar uma circunferência. Já dá para a gente ter uma ideia de qual o desenho dele vai estar certo, né? Tem que ser um desenho que comece aqui no segundo quadrante e que tem um pedacinho aqui no terceiro. Mas vamos fazer aqui, olha, eu vou na circunferência, eu vou pedir uma circunferência de 3 pontos. Porque como eu tenho 3 pontos marcados aqui, eu vou unir um ao outro, olha, M, N e bem em cima do ponto P. Marquei a minha circunferência de 3 pontos igual a do Jorge. Então, ela está aqui, olha, com partes aqui no segundo quadrante e com partes no terceiro quadrante. Vamos voltar lá para a questão e ver qual é a resposta correta?
Então, a gente olhando aqui, olha, não é o A, né? A letra B tá igualzinho ao desenho que nós fizemos. Então, essa letra B aqui representa o desenho que o Jorge fez aí na questão 2. Questão número 3, ela diz que no plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. Quer saber quais são as coordenadas desses pontos. Então, nós começamos aqui pelo ponto P, que está no segundo quadrante. Em que a gente está aqui com a malha quadriculada, ele já indica que é de 1 em 1 centímetro, né? Então, aqui é 1, aqui tem 2, 3, 4. Então, aqui é 5 para o eixo das ordenadas. E para a abscissa, nós vamos ter aqui 1, 2, 3. Então, nós temos aqui o ponto menos 3. A gente já viu que da origem para a esquerda é negativo para a abscissa. E 5 é o ponto P, menos 3 e 5. O ponto Q está aqui no terceiro quadrante. Então, ele vai valer 1, 2. Então, aqui menos 2 no eixo das abscissas. E nas ordenadas, ele vai ter aqui 1, 2, 3. Menos 3 para o eixo da ordenada. E o ponto R está bem aqui, ó. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Aqui são valores positivos para a abscissa. Então, nós temos 3 aqui no eixo da abscissa. E vindo até o eixo da ordenada, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é negativo para as ordenadas, então é o ponto 3 e menos 5. Então, vamos localizar aqui, olha, a letra A fala que o P é 5 e menos 3, está errado, né? Porque o eixo da abscissa tem que vir primeiro. Então, já não pode ser a letra A. A letra B marca o ponto P como menos 3 e 5, tá certo? O ponto Q, menos 2 e menos 3, tá certo? E o ponto R, 3 e menos 5, correto também. A resposta correta, então, é a letra B. Vejam nos outros, olha, que estão todos errados, porque só olhando pelo P, ele já coloca o 5 primeiro como negativo, está errado. O 5 primeiro aqui está errado, porque nós vimos que é sempre a ordem correta X e Y. Primeiro a gente representa o número da abscissa e depois o número da ordenada. Bom, então, eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo para que não fique tão longo. As atividades 4, 5, 6 e 7 eu coloco aqui na sequência como continuação. Então, bons estudos, até o próximo.